Quando você chega em um novo país, seja para fazer intercâmbio, migrar, trabalhar, você começa a reclamar de algumas coisas que, obviamente, são diferentes do Brasil. Mas acaba que aos poucos, ao longo dos dias, meses e anos, você passa a se acostumar e aquilo passa a ser normal para você. Mas naquele primeiro momento, você leva um susto e pensa, nossa, é diferente, eu não sabia que ia custar isso, eu não sabia que era assim. E aí leva um tempinho para se acostumar, mas até você se acostumar, você fica o quê? Reclamando. Mas peraí, se você é novo aqui, chegou de paraquedas nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Priscila, eu cheguei aqui na Austrália em 2014, no visto de estudante. Era meu sonho morar fora, falar fluente em inglês. Me apaixonei pelo país e acabei ficando. Já se passaram 10 anos que eu moro aqui. Morei 5 anos em Sydney e agora já tô morando 6 anos em Adelaide, a quinta maior cidade da Austrália. Eu sou uma pessoa muito observadora e ao longo desses anos eu percebi que os brasileiros reclamam sempre das mesmas coisas quando eles chegam aqui. Então eu separei aqui em tópicos 5 coisas. Começando por uma coisa que eu estranhei muito quando eu cheguei em Sydney. Sydney é a cidade mais famosa, mais populosa da Austrália e o comércio fecha cedo. Se você quiser comer em um restaurante, você tem que chegar antes das, pelo menos, 8 da noite. Se você vai em um bar, você tem que chegar, pelo menos, antes das 8 da noite, porque geralmente, tá? Tudo que eu vou falar nesse vídeo é generalizando. Tá? Claro que existem exceções, as cidades são diferentes, mas generalizando, a maioria das cozinhas fecha 9 horas da noite. Se chegar 10, 11 horas nos lugares, porque brasileiro tem esse costume de comer mais tarde, jantar mais tarde, e isso tudo por conta de uma rotina que a gente tem no Brasil, de terminar o trabalho 6, 7 horas da noite, aí obviamente que a gente vai jantar mais tarde. Aqui na Austrália já é diferente. A rotina, ela começa mais cedo e ela termina mais cedo. Consequentemente, as pessoas dormem mais cedo. Termina o trabalho 4, 5 horas da tarde e a janta, inclusive o jornal da noite, é 6 horas da tarde. Para 7h30 já começar a se organizar para dormir. Então a cozinha fechar 9 horas da noite faz todo sentido. Eu trabalhei durante 7 anos na cozinha e 8 horas a gente já começava a empacotar e organizar tudo para fechar. Para 9 horas realmente finalizar ali o nosso turno de trabalho. Além de restaurante e bar, tem também os supermercados que fecham cedo. Eu lembro quando eu era criança, foi um momento muito inovador em Curitiba, quando o supermercado começou a funcionar 24 horas. Aqui na Austrália não é uma realidade. Não existe supermercado 24 horas. E algumas farmácias agora é que começaram a abrir 24 horas. Ao contrário disso, os supermercados, aqui em Adelaide, na cidade onde eu moro, eu sei que outras cidades menores, o supermercado fecha sábado e domingo, 5 horas da tarde. As farmácias fecham 5 horas da tarde. O shopping fecha 5 horas. 5 horas ou 5h30? Eu já nem sei. Porque pra mim já é óbvio que eu tenho que ir mais cedo no shopping. Não dá pra eu deixar pra ir 8 horas da noite, salvo nas quintas-feiras que fica aberto até 9 horas da noite. Eu tô falando disso de cidade grande e cidade pequena, tá? Supermercado é que diferencia um pouco nos fins de semana, que pode fechar aí 5 horas da tarde nos fins de semana e abrir também mais tarde no domingo. Eu sei que Perth, a maioria dos supermercados abre 11 horas da manhã. Aqui em Adelaide era assim também, mas já faz alguns anos que passou a abrir às 9 horas da manhã no domingo. Segundo, médicos e sistema de saúde, que não é uma reclamação exclusiva da Austrália, quando os brasileiros chegam aqui, mas é uma reclamação também que eu vejo em outros países, como Estados Unidos e Canadá. Porque, obviamente, é diferente, são países diferentes. Você sempre precisa passar por um clínico geral, um médico geral, antes de você ir para um especialista. O que acontece? Você não consegue marcar uma consulta direto com um pediatra, com um ginecologista, com um dermatologista. Você precisa sempre passar por um clínico geral. Ele analisa o seu caso e verifica se realmente precisa ser passado para um especialista, te escreve uma carta indicando o especialista e você vai até esse especialista. Acredito que essa é a maior reclamação. E sempre a gente precisa comparar o sistema de saúde para um cidadão e o sistema de saúde de um cidadão australiano com o sistema de saúde para um cidadão brasileiro. A gente não pode comparar, e eu não vou estar falando aqui de diferenças quando você está no visto de estudante, comparando você com o seguro saúde obrigatório para estudante, comparando com o cidadão brasileiro, porque são casos diferentes, situações diferentes. Então não vamos falar sobre custo disso
e nem as diferenças, né, quando você é estudante, que é diferente de quando você é um cidadão australiano. E nada disso é de graça. Eu tive que esses dias levar meu filho no pediatra, mas antes de ir pro pediatra, eu tive que ir na médica geral dele, na clínica geral. Eu já tenho Medicare, que é como se fosse o sistema público de saúde no Brasil. Ele é uma criança, então ele não pagou a consulta. Até os 16 anos ele não paga nenhuma consulta com o clínico geral. Ela escreveu uma carta, agendei a consulta com o pediatra. Chegando no pediatra, tive que pagar $220 pela consulta, mesmo tendo o Medicare. E o Medicare me reembolsou parte desse valor. Acho que foi $84 de 220. Então ele não é 100% gratuito. Outra coisa que muita gente estranha é a culinária. Porque não existe uma culinária local australiana. É um país multicultural. Então existem comidas do mundo inteiro. E não existe uma tradicional australiana. O que eu poderia dizer assim de comida tradicional australiana, a carne de canguru, a torta de carne, Vegemite, que é aquele bread de levedura, maravilhoso. Aqui na Austrália não existe o cuscuz, tapioca. Aqui na Austrália é um mix de grego, japonês, chinês, tailandês, afeganistão, indiano, tem de tudo, de tudo. E aí muita gente estranha o tempero, a falta de tempero. Às vezes é muito apimentado, às vezes não tem sal, porque eles não pesam tanto sal. E a nossa comida brasileira, ela é muito temperada, né? E a gente tem também ali o gostinho da nostalgia envolvido. Em quarto lugar, eu coloquei a distância. É muito longe de tudo e de todos. A Austrália é uma ilha e do Brasil ela está a uma distância de pelo menos 24 horas. Da Nova Zelândia ela está a 3 horas. Então é muito comum viajar para esse lado do país que no Brasil a gente não está tão acostumado, que é distante pra gente ir pro Japão, pra Tailândia, Filipinas, Singapura, mas aqui na Austrália é uma viagem super comum. Uma coisa que eu posso dizer que você passa a se acostumar ao longo dos anos, mas que você não gosta de estar muito longe. Eu diria que é a única coisa que talvez você não se acostume e que você não vai gostar em relação à Austrália, é essa distância do Brasil. E em quinto lugar, mas não menos importante, para quem pensa em migrar para a Austrália, os programas migratórios para algumas pessoas que não buscam informação, conhecimento, conversam com profissionais responsáveis, reclamam dos programas migratórios confusos. Que toda hora a imigração está mudando, os programas, as profissões, a forma de avaliar o seu processo, e isso acaba tornando cansativo para quem deseja imigrar. Eu mesma já passei ao longo desses anos na Austrália por ter que alterar o plano, recalcular a rota, porque a imigração mudou algo ali no meio do caminho, que é um processo a longo prazo, né? Você não começa um processo esse mês e mês que vem você já está aplicando e finalizando, né? Ele leva alguns meses ou até anos até se concretizar e finalizar todo o processo migratório. Mas eu até acho que ele é muito mais claro do que o processo migratório, por exemplo, para os Estados Unidos. E ele ainda está com as portas mais abertas do que o Canadá. Então, se a gente comparar com outros países, não olhar só apenas para a Austrália, talvez ele não seja tão confuso. Talvez essas mudanças que estão acontecendo sejam para melhor, porque sempre que eles tiram alguma coisa, eles colocam outra. Sempre que eles mudam uma coisa aqui, é porque eles estão criando outra. É muito importante a gente entender quais são as motivações dessas mudanças, que geralmente são políticas, tá? Se você gostou desse vídeo, me sinaliza, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana. E lá no Instagram, eu tô todos os dias postando dia a dia, vida, informações para quem planeja mudar para a Austrália e também para quem já está na Austrália, mas quer ter uma vida mais leve aqui desse lado do mundo. Eu vou deixar aqui mais um vídeo para você continuar no canal e entender mais sobre a vida na Austrália. A gente se vê lá.